Glória a Deus, glória a Deus. Obrigado, equipe de louvor. Essa música não poderia ter sido melhor empregada aqui. Renova-me. E os irmãos vão entender bem o que é esse renovar-se, né? A gente está iniciando então uma nova série de mensagens, redescobrindo a igreja. Vamos fazer um tour pela história da igreja? Não vamos. Você vai entender em todo o processo o que é esse tema e o que a gente vai abordar. Muito bem, a gente vive num mundo repleto de incertezas e mudanças rápidas, né? Tá aí a internet para nos comprovar, né? É tudo muito rápido, as coisas acontecem, a gente está num dia de eleição. Quantos se lembram no passado que era no papelzinho? Quanto tempo demorava para saber quem era eleito? Lembra disso ou não? É um passado tão distante que muita gente nem lembra mais, né? Puxa, quanto tempo eu ficava sabendo do resultado? A internet chegou, a coisa começou a tomar forma e a coisa se tornou muito rápida. E a cada dia, nós somos bombardeados com informações que desafiam os nossos valores, as nossas crenças. Nos últimos anos, por exemplo, a gente tem sofrido muito com temas como identidade, moralidade, verdade. Aliás, a verdade se tornou algo bem abstrato, né? O que é a verdade? E pontos como esse se tornaram discórdia na nossa sociedade. Antes, assuntos que eram unânimes com todos, hoje já não é mais, e todos têm sempre uma posição. A tua verdade diz uma coisa, a minha verdade diz outra. E essa é a sociedade que a gente vive hoje. E diante de tudo isso, muitas pessoas se sentem perdidas, elas se sentem, acabam se questionando o que é certo, o que é errado. Enquanto outras se agarram em certas ideologias, em certas filosofias e acabam se perdendo simplesmente pelo fato de não saber mais o que é certo, o que é errado, o que pode, o que não pode. Nós precisamos entender o tempo que nós vivemos. Nós precisamos entender o momento em que nós estamos inseridos. É fácil a gente ouvir por aí pessoas que expressam frustração ao tentar entender o que realmente significa, né, ser uma boa pessoa num mundo tão confuso. As mensagens que nós recebemos hoje já não são mais tão confiáveis, né? Antes nós assistíamos um telejornal e aquilo era quase que uma verdade absoluta, né? Não é verdade? Se assistia, não, mas porque o William Bonner falou. E aquilo era algo que tinha um peso, né? Hoje já não é mais. Hoje é tudo questionável. Será? Será que é de fato assim mesmo? E hoje, com as redes sociais, com a internet, muitas vozes se levantaram, né? Muitas vozes, inclusive dentro da igreja. E estas inúmeras vozes que começam a ressoar na nossa mente, nos trazem dúvidas e criam um ambiente de incerteza. Em quem acreditar? Para quem que eu preciso dar ouvidos? Como que eu posso saber a verdade? O que é de fato esta verdade? Esse é um questionamento mais comum do que a gente imagina, acontece muito. E é justamente neste cenário que a gente se depara com uma necessidade urgente de termos uma âncora, de termos uma verdade que nos direciona. E nós temos a palavra de Deus como a nossa verdade, como a nossa âncora, onde nós podemos nos firmar. E como eu disse, nós estamos iniciando uma nova série
E essa série, ela pega um gancho nesse mês onde comemoramos a Reforma Protestante, no dia 31 de outubro. E então nós vamos falar um pouquinho desse redescobrir da igreja. Lá em 1517, quando Martinho Lutero, então, e outros reformadores, eles se levantam para denunciar a tradição humana que havia sobrepujado a palavra de Deus na vida da igreja. A Reforma Protestante, então, ela foi, em grande parte, uma briga para retornar a supremacia das Escrituras como uma única fonte de autoridade. Aliás, o sola escritura é um dos pontos defendidos na época e que hoje nós mantemos firme, em nossa fé cristã. Sola escritura, somente a Escritura. Esse termo significa que apenas a Bíblia e somente a Bíblia é a palavra final de Deus para a fé e para a nossa prática. Hoje nós vamos ler, então, como texto base, 2 Timóteo capítulo 3, versos 14 a 17. E a gente vai ver nesse texto que a gente encontra justamente isso, essa defesa do apóstolo Paulo, que nos lembra que toda a Escritura é inspirada por Deus e útil como fonte de ensino, correção e instrução. Ou seja, em tempos de incerteza, como eu havia dito, quando a verdade parece não existir, quando a verdade parece ser escorregadia e a moralidade é questionada, a gente precisa retornar à palavra de Deus. Ela não é apenas um livro antigo, como muitos pensam. Ela é a luz que ilumina o nosso caminho, é o fundamento seguro sobre o qual nós podemos construir a nossa vida. Então hoje a gente vai explorar um pouquinho esse ponto apenas das Escrituras Sagradas. Como podemos retornar à palavra de Deus e como essa jornada pode transformar a nossa visão de mundo, a nossa maneira de viver nesse tempo. Vamos ler o texto então, 2 Timóteo capítulo 3, a partir do verso de número 14. 2 Timóteo 3, do 14 em diante. Quem quiser pode acompanhar também aqui na tela. 2 Timóteo 3, 14 ao 17. Diz assim a palavra do Senhor: quanto a você, permaneça naquilo que aprendeu e em que acredita firmemente, sabendo de quem você o aprendeu, e que desde a infância você conhece as sagradas letras, que podem torná-lo sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça, a fim de que o servo de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Até aqui. Essa é a palavra do Senhor. Então nós encontramos aqui essa fala do apóstolo Paulo a seu filho na fé, Timóteo. E ele exorta então Timóteo a permanecer firme naquilo que ele aprendeu. É interessante que quando ele fala isso, ele remete a um outro texto onde ele louva a Deus pela vida da mãe e da avó de Timóteo, porque foram elas que instruíram o pequeno Timóteo nas Escrituras. Foram elas que ensinaram ele no começo da sua caminhada. Então ele lembra a figura dela quando ele fala que ele deve permanecer naquilo que ele aprendeu desde a infância. Desde a infância. As Escrituras, elas servem então como instrução para nós, e nós precisamos permanecer naquilo que ela tem sido para nós. Essa mensagem então de retorno à palavra de Deus é fundamental para a nossa vida espiritual, pois ela é prática diária que nós devemos ter. A Bíblia não é simplesmente um livro, ela é a nossa fonte de sabedoria.
para viver nesse mundo caótico que nós vivemos, para viver nesse mundo conforme a vontade de Deus. Em tempos de crise moral, como foi dito, em crise de identidade, a palavra de Deus ela surge então como um escape, como um alerta, como um outdoor aberto para que as pessoas entendam e compreendam quem elas são. Ao voltarmos então para as Escrituras, a gente encontra a clareza necessária para discernir a verdade e tomar decisões sábias. Tomar decisões sábias. Responde para você essa questão. Onde eu tenho buscado respostas para os desafios da minha vida? Responde aí no teu coração, responde para você. Onde você tem buscado respostas para os desafios da sua vida? Muitas pessoas, elas sofrem com essa confusão moral porque elas têm buscado respostas em lugares totalmente diversos. Lugares vazios, filosofias, no mínimo, questionáveis, teorias rasas, pensamentos de autoajuda, como se você pudesse encontrar dentro de você saída para alguma coisa. E a gente entende que sem Deus nós não somos nada. Nada de bom pode vir de você. Nada de bom pode vir de nós. Então eu quero te desafiar nessa noite a voltar à Bíblia como seu primeiro recurso. Algumas pessoas fazem de tudo, depois vão para a Bíblia. Fazem de tudo, depois vão orar. Fazem de tudo e quando não tem mais chance, aí se apela para Deus. Não é isso que nós aprendemos. Crie o hábito diário da leitura, meditação nas Escrituras. Coloque a palavra de Deus como centro da tua vida e da tua casa. E isso eu não estou falando para você pegar, abrir tua Bíblia no Salmo 91 e deixar na sala da tua casa. Alguns riram porque sabem o que é isso, Tem muita gente que faz. Como se fosse um amuleto, Eu deixar ela aberta lá, vai trazer benefícios. Não, vai trazer poeira. Vai trazer traça. Essa palavra, ela precisa ser o centro da nossa casa. Ela precisa ser lida na nossa casa. E eu garanto aqui que possivelmente você tem mais de uma Bíblia na tua casa. Com toda certeza, você tem pelo menos 2 Bíblias tem lá na tua casa. Se tiver só uma, me fala que eu te dou uma, só para ter 2. Mas todo mundo tem mais de uma Bíblia em casa. Ao fazer isso, trazer a Bíblia para dentro da nossa casa, a gente se aprofunda no conhecimento de Deus. E sabe o que é mais legal? Quando você busca o conhecimento de Deus, quando você chega à presença de Deus por meio das Escrituras e você vai com o coração aberto para conhecer a Deus, sabe o que acontece? Você conhece você, porque através da palavra de Deus, Deus mostra quem você é. Não é fabuloso isso? Não é maravilhoso isso? O Senhor se revela a nós, Ele mostra para nós quem Ele é, mostrando quem nós somos. No Salmo 119, 105, um texto muito conhecido, Salmo 119, 105, ele diz que a palavra de Deus é o quê? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, é luz para os meus caminhos. A palavra de Deus é lâmpada que ilumina o caminho e mostra por onde você deve seguir. Por isso é inconcebível aquela ideia de que eu vou buscar todas as saídas, depois eu vou para a palavra de Deus. É como se você saísse no escuro para tentar achar um lugar e quando você encontrasse, aí você acende as luzes. Faz sentido? Não, você precisa da lanterna, você precisa daquilo que vai iluminar o caminho para que você chegue em segurança.
A palavra de Deus também nos transforma. Ela nos mostra o caminho, ela nos mostra quem nós somos, ela mostra quem a gente realmente é, ela ilumina para que a gente possa caminhar seguro, mas a palavra de Deus também ela é transformadora, ela transforma as nossas vidas. E aqui Paulo, ele afirma que as Sagradas Escrituras elas podem nos tornar sábios para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Isso nos lembra que a palavra de Deus possui esse poder transformador. Ela não apenas nos informa, mas ela nos transforma. Ela nos transforma. E a gente dá tão pouco valor para as Escrituras Sagradas. A gente deixa de ler, a gente deixa de dar o devido valor. E a gente ouve tanta coisa por aí. No mundo cheio de falsas verdades, no mundo onde tudo é relativo, tudo não tem sentido, tudo é supérfluo, a palavra de Deus ela nos revela uma verdade que liberta, uma verdade que transforma. Então nós precisamos retornar essa verdade para as nossas vidas, para a nossa casa. E isso não é uma prática religiosa. Isso não é uma prática religiosa. Aliás, o inferno de religioso vai estar cheio. Vai estar cheio, porque não é isso que Deus quer. Deus quer uma vida sincera, uma vida que busca a sua presença, mais do que aquilo que Ele pode nos dar. A gente lê em João, Evangelho de João, capítulo 17, João 17, 17. Capítulo 17, verso 17, diz assim, Jesus falando então para os seus discípulos, ele diz, e aqui é aquele episódio onde Jesus faz a oração sacerdotal, e ele diz, santifica-os, ele orando pelos discípulos, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. O próprio Jesus dizendo, santifica-os por meio da tua palavra, ou seja, é essa palavra que transforma, é essa palavra que faz diferença em nossas vidas. Jesus ora pedindo para que isso aconteça na vida dos seus discípulos. Paulo afirma que, no nosso texto ali em Timóteo, que a Escritura toda, ela é inspirada por Deus. E aqui a ideia de inspirada é como se a Escritura fosse soprada. A Escritura foi soprada por Deus aos homens para que eles a escrevessem. Mas essa escritura aí, muita gente fala isso, né? Passou na mão de muita gente aí, quem me garante que ela não foi adulterada, que ela não foi... foi escrita por homens. Sim, foi escrita por homens. Mas um detalhe bem interessante, essa Bíblia aqui, essa que você tem na sua mão aí, ela foi escrita num período de 1500 anos, imagina. Não é um ano, não. 1500 anos, por cerca de 40 autores diferentes. Ou seja, num período de 1500 anos, cerca de 40 homens escreveram a palavra. Em tempos diferentes, em épocas diferentes, em momentos da história diferente. E essa palavra possui conexões que nenhum homem poderia fazer. Nenhum homem poderia fazer. Conexões. A palavra do Senhor traz conexões. E a gente não encontra em nenhum outro livro também. Um livro escrito num período tão longo, onde Deus foi escrevendo a sua história, escrevendo a história da igreja, e ela chegou até nós. Isso mostra a inspiração de Deus.
Isso nos mostra o quanto a Escritura ela foi soprada para hoje ela estar nas nossas mãos e para hoje nós darmos o devido valor a ela. Nós precisamos valorizar aquilo que o Senhor nos deu. Em 2 Pedro, lá no finalzinho da Bíblia, 2 Pedro, no capítulo 1, verso 21. 2 Pedro, capítulo 1, verso 21 diz: porque nunca, jamais, qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens falaram da parte de Deus, movidas pelo Espírito Santo. Porque nunca, jamais, qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Precisamos reconhecer que a Bíblia tem essa autoridade sobre as nossas vidas. Isso significa, entendendo que a Bíblia tem autoridade sobre nós, nós precisamos nos submeter às nossas opiniões, o nosso conhecimento, submeter as nossas decisões ao que a palavra ensina. Ao que a palavra ensina. Faz uma reflexão aí. Pensa o que na sua vida já mudou depois que você conheceu a Cristo e a sua palavra. O que mudou na tua história desde que você teve o primeiro encontro com o Senhor e a sua palavra? De que forma essa palavra já impactou a sua vida? Quantas vezes você pegou um texto e lendo aquele texto e de repente, dá aquele baque assim e você fala: uau, que texto é esse? Uau, como Deus fala, como Ele ministra a minha vida. Quantas vezes isso já aconteceu na tua história? Quantas vezes você já viveu experiências assim? Quais foram as verdades da palavra de Deus que mudaram radicalmente a tua vida e a tua história? No mês passado, nós falando, na outra série de mensagens, a gente falou muito de mudanças no nosso dia a dia. E a gente encontrou na palavra de Deus verdades tremendas que nos fazem vencer a ansiedade, que nos fazem vencer os nossos medos, que nos faz voltar a sonhar. Verdades da palavra de Deus que nos mostra como obter a cura para a nossa alma, a cura das nossas emoções. Mês passado, nós falamos sobre isso. A cada domingo tinha um tema específico e a gente encontrou, a gente passou, e eu gosto de passar por vários textos, os irmãos já devem ter notado isso, passar por vários textos que confirmam aquilo que a gente está falando, aquilo que nós aprendemos com as Escrituras. Então a palavra de Deus, ela traz isso para nós, traz esse ensinamento. E o mais legal é que a gente desafia a igreja, compartilha essa palavra, leva essa palavra para as pessoas. Porque essa mesma palavra que traz mudança para nós, quando nós compartilhamos um com o outro, quando nós levamos ela, isso transforma também a vida das pessoas. Por isso a importância de compartilhar. Compartilhar essa palavra que transforma. E nós temos essa oportunidade de nos transformarmos em um canal de esperança para aqueles que vivem sem nenhuma esperança, sem nenhuma esperança. E você pode pensar em onde você trabalha, com quem você convive, com toda certeza tem muita gente lá sem esperança, vivendo sem respostas, vivendo no escuro. E de repente do lado dessa pessoa tem alguém com uma lanterna. Essa pessoa é você.
E você pode iluminar o caminho e mostrar, olha aqui, ó, você está na escuridão, você está vivendo esse drama, esse conflito, você não tem respostas, olha para cá, aqui está a resposta. Nós precisamos compartilhar. Finalmente, então, Paulo diz que a Escritura ela é útil para ensinar, para repreender, para corrigir e educar na justiça. O retorno, então, à palavra de Deus não apenas nos prepara, mas também nos capacita a realizar obras que Jesus já preparou para nós. A Bíblia fala, né, que as boas obras que você deve fazer, Jesus já preparou para que você faça. Ele já preparou. E a palavra de Deus nos dá essa direção, nos mostra. Ele nos prepara, nos habilita, nos capacita a realizar todas elas. Quando a gente permite que a palavra de Deus, ela molde o nosso caráter, quando a gente permite que a palavra de Deus transforme o teu interior, a gente se torna mais semelhante a Cristo. As pessoas começam a ver Jesus na tua vida, porque dentro de você aconteceu uma mudança que não surgiu de você, mas foi a palavra que o transformou. Por isso é importante nós voltarmos, redescobrir isso na vida da igreja. Muitas igrejas já se esqueceram disso. Muitas igrejas, os pastores abrem a Bíblia no começo do culto, leem um texto e de repente fecham a Bíblia e falam um monte de coisa. Vocês já devem ter visto isso. Você não sabe mais se é um culto ou se é uma palestra de um coaching. Você não sabe mais se é um culto, se é uma pregação da palavra ou se é alguma coisa que vai me motivar a vencer amanhã no trabalho. Perdeu-se. E quando nós lemos lá em Efésios, no capítulo 4, verso 14, Efésios capítulo 4, no verso 14, diz: para que não mais sejamos como crianças, arrastados pelas ondas e levados de um lado para o outro, por qualquer vento de doutrina, pela artimanha de pessoas, pela astúcia com que induzem ao erro. Estas são as pessoas que não têm a palavra como o seu guia. São aquelas pessoas que não se apegam às verdades das Escrituras Sagradas. Então o desafio para nós é voltar a trazer a palavra como nosso guia. Se você pega a tua Bíblia, lê no culto aqui, e só volta a abrir ela no próximo culto, você é uma dessas pessoas. E nós precisamos voltar. A gente falou aqui que Paulo disse, né, que ela é útil para ensinar, repreender, corrigir, educar. Vamos entender esses 4 pontos aqui? Ensinar como fonte de toda a verdade, instruindo-nos sobre quem Deus é. Ela nos ensina e mostra quem Deus é e o propósito da vida, o caminho para a salvação. Repreender, entendendo que ela revela onde você falha, onde eu falho, e nos confronta. Quantas vezes nós não somos confrontados pela palavra de Deus? Quantas vezes a palavra de Deus não mexe com a gente assim, a ponto de falar: uau, Deus está vendo o que eu estou fazendo? E a palavra de Deus nos confronta, nos repreende e nos leva a nos posicionarmos na correção. E por falar em correção, a Bíblia nos corrige, que ela não apenas expõe o erro ao teu coração, mas também mostra o caminho certo e te redireciona para o caminho correto. Sabe quando você liga o GPS e de repente você tem que virar à direita e você não vira, o que o GPS faz? Recalcula a rota.
Então ele entende, opa, você não entrou, você errou, estava atrapalhado aí, errou a curva, então deixa eu recalcular aqui para te colocar no caminho de novo, que vai te levar para o lugar certo. A palavra de Deus como correção é isso, ela te repreendeu, mostrou, você está errado nisso, você está errado cometendo o que você está fazendo aí, mas olha para cá, é nessa direção que você precisa ir. Ela nos mostra o caminho, ela corrige a rota. E educação na justiça, a palavra de Deus nos treina a viver uma vida santa e piedosa, capacita-nos a viver conforme a vontade de Deus. Você não é um cara bom, você não é simplesmente uma pessoa boa, mas você é instruído pela palavra de Deus a viver da maneira correta, a viver nos padrões do reino de Deus. É isso que a palavra de Deus nos ensina e nos guia. Então esse retorno à Escritura, ela precisa resultar em ações práticas para a sua vida. Trazer de volta a Escritura para a nossa vida, ela precisa, obrigatoriamente, gerar em você ações práticas de mudança. Porque se não há frutos de arrependimento na vida da pessoa, alguma coisa está errada. Se não há frutos de arrependimento, e esses frutos de arrependimento mostram ações diferentes daquelas que eu vivia quando eu pecava, quando eu tinha ações erradas. A gente precisa ter essa preocupação. E pensa no teu dia a dia, pensa na forma como você tem vivido hoje. A tua vida tem gerado frutos de arrependimento? Arrependimento não é viver chorando não, tá? Você até pode chorar em arrependimento, mas não é viver uma vida chorando. Arrependimento é você se contorcer por causa do erro e decidir mudar. Puxa, Senhor, me perdoa, porque eu não deveria fazer isso. Eu fiz, me perdoa. E eu me proponho a fazer diferente a partir de agora. Frutos de arrependimento. Nós precisamos avaliar e tornar então a palavra de Deus real para o nosso dia a dia. Eu quero concluir essa mensagem, e à luz desse texto que nós lemos de 2 Timóteo 13, 14 a 17, entender que o retorno à palavra de Deus não é uma prática religiosa. Novamente eu bato nessa tecla, ela não é uma prática religiosa, mas é uma necessidade que todos nós temos para viver uma vida nova. Aqueles que estão em Cristo são novas criaturas. Reconhecer então a autoridade da Escritura é permitir que a palavra de Deus nos transforme e, consequentemente, a gente viva ela no nosso dia a dia. O caráter de Cristo impresso no nosso coração, nas nossas vidas. Hoje, quando você deixar este lugar, quando você sair por aquela porta, que você possa se comprometer a retornar à palavra de Deus, a fazer de fato ela viva na tua casa. Essa palavra tem que estar aberta na tua casa. Não naquele exemplo lá do Salmo 91. Mas ela precisa estar sendo folheada todos os dias na tua casa. Nem que você tenha que colocar um despertador ali no teu celular, escrito assim, hora de ler a palavra. Faça isso. Se tiver que fazer isso, faça. Se tiver que fazer isso para te disciplinar a olhar e retornar às Escrituras, faça isso. Faça isso. Porque não é
apenas um livro na tua estante. Mas ela é vida. Ela é vida. E o Evangelho que nós encontramos aqui, nós aprendemos que é poder de Deus para todo aquele que crê. Parou para pensar nisso? Isso aqui é poder de Deus para todo aquele que crê. Vamos permitir ser transformados. Vamos permitir. Paulo, a Ângela está lá em cima, mas tem como a gente tocar Renova-me novamente? Você consegue nos conduzir nesse tempo? Mesmo a Ângela, deixa lá. Quem quiser chamá-la já para ela descer com as crianças, pode chamar, que a gente está encerrando e já vai partir para a ceia. Mas é quando eu disse no início que esse cântico foi pensado, e a gente nem combinou, né, Paulo? Esse cântico foi pensado de uma forma muito especial. É justamente isso que nós precisamos ter. Sermos renovados pelo Senhor. E Ele nos renova através da Sua palavra. Ele nos renova quando a gente se depara com a palavra de Deus. Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Fique de pé. Nós vamos orar e depois nós vamos cantar essa canção. Isso também dá tempo da Ângela descer. Confesse ao Senhor. Confesse ao Senhor. E clame a Ele agora, assim: Senhor, eu quero retornar às Escrituras. Senhor, eu quero voltar às Escrituras. Senhor, eu tenho lido a Tua Palavra, mas eu tenho lido a Tua Palavra como se fosse um livro qualquer, na estante, na prateleira. Eu quero voltar à essência de todas as coisas. Eu quero voltar a ser ensinado. Eu quero voltar a ser repreendido. Eu quero voltar a ser corrigido. Eu quero voltar a ser educado na justiça. Eu quero voltar a dar o devido valor à Escritura Sagrada. Fale com Deus agora, feche os teus olhos. Não se preocupe, as crianças estão chegando, não fique com os olhos fechados. Confesse ao Senhor. Senhor Jesus, obrigado, Senhor, pela Tua Palavra que é viva nas nossas vidas. Senhor Jesus, nós queremos voltar, Senhor, a dar o devido valor nas Escrituras. Senhor, nós queremos ter os nossos olhos voltados ao Senhor. Senhor, nos perdoa se durante a nossa jornada, a nossa vida cristã, a gente abandonou em algum momento e a gente deixou de dar o devido valor à Tua Palavra. Senhor Jesus, nos ajuda, Pai. Senhor Jesus, nos ajuda. Vem, Senhor, renovar as nossas vidas. Vem, Senhor, renovar cada um de nós. Senhor Jesus, vem nos colocar de volta no trilho. Que cada um aqui possa retornar com a palavra de Deus. Que nós todos possamos ter ela como a voz que fala ao nosso coração.
a voz do Eterno que fala ao nosso coração. Ministra, Deus, as nossas vidas. No nome de Jesus. Amém.